Quem foi o primeiro agricultor que plantou uma semente e fez o nosso mundo crescer? Foi assim que nasceu o progresso. Porque alguém descobriu como cultivar um pouco de milho, trigo, arroz, e a humanidade descobriu que poderia cultivar tudo. Nossa população está crescendo. Nossos recursos naturais estão diminuindo e o clima do nosso planeta está mudando. Por isso, a agricultura também precisa mudar. Com ferramentas mais inteligentes, práticas sustentáveis e aumento na produtividade, a agricultura faz o mundo progredir. E o mundo está retribuindo. Nós somos a Corteva AgriScience, a próxima geração de agricultura para a próxima geração de agricultores. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo especial do nosso Agro Experience, um evento que nesses 3 dias fala sobre inovação, comunicação, sustentabilidade no agronegócio. E eu tenho o prazer de realizar agora esse painel com 3 grandes nomes para falar sobre o tema novos modelos de desenvolvimento e o papel do agronegócio brasileiro. Nós recebemos aqui a Marina Grossi, que é economista, presidente do CBEDES, que é o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, já atuou na liderança do Conselho Diretivo da Coalizão do Banco Mundial voltada à precificação de carbono e atualmente é membro do Conselho da BV Rio, que tem, dentre as missões, também destacar e apoiar a economia verde e de baixo carbono. Nós vamos falar um pouco sobre isso também daqui a pouquinho. Seja muito bem-vinda, Marina. Bom, vou passar já também aqui apresentando o Marcelo Brito, formado em Engenharia de Alimentos, com MBA em Comércio Internacional, mestrado em Estratégia de Administração, Ciência e Gestão do Comércio Internacional. Ele atuou como diretor executivo da Agropalma e, em 2019, assumiu o cargo de presidente do Conselho Diretor da BAG, Associação Brasileira do Agronegócio. Seja muito bem-vindo também, Marcelo. E recebemos ainda o André Guimarães, que é agrônomo, foi vice-presidente de desenvolvimento da Conservation International da Divisão Américas, onde supervisionou a operação em 10 países da América Latina, fundou e dirigiu a Brasil Florestas e atualmente é diretor executivo do IPAM, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, e também é representante da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura. Então, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer tê-los aqui no Agro Experience, para a gente falar de um tema que é tão importante. E eu vou começar com você, Marina. A gente está vivendo um momento muito importante de desenvolvimento sustentável, né, que é o trabalho também do CBEDES, né, falando com o âmbito corporativo, empresarial. E tem uma pesquisa que foi realizada pela Febraban, agora durante a pandemia, no mês de agosto, né, que mostrou que mais de 80% dos brasileiros estavam insatisfeitos da forma como a preservação da Amazônia vem sendo realizada, né? E esse ano a gente está tendo muitos fatos emblemáticos envolvendo a iniciativa privada, com a carta dos CEOs, né, ao vice-presidente Mourão, cobrando posições e ajudando também, né, a iniciativa privada querendo de fato colaborar com a preservação da Amazônia, com o desenvolvimento sustentável. E tudo isso passa também pelo desenvolvimento que o nosso país vai ter daqui para frente, né? Então eu queria que você contasse para a gente como está sendo realizar esse trabalho no CBEDES, né? Qual o papel hoje do CBEDES nesse contexto? Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui, né, com vocês nesse painel e estar com grandes amigos, né, Marcelo e André. André eu já conheço há um tempo e o Marcelo mais recentemente, mas virou um grande amigo também. Então, assim, estou muito feliz de estar aqui com vocês e, sobretudo, a gente está nesse mesmo campo, né, de buscar
construir consensos e discutir esse novo modelo de desenvolvimento. Eu acho que a pandemia ela acelerou algumas tendências que já estavam postas, né? E talvez o que você mencionou desse comunicado, que não só o CBEGS, mas a BAG também, o IBA, o Pacto Brasileiro, o Braço Brasileiro do Pacto Global, a ABIOV também participam como articuladores desse movimento. Esse comunicado, ele fez essa questão inédita, assim, de colocar os CEOs assinando algo dizendo que preservar e produzir são palavras que se conciliam, não são antagônicas, né? Isso é o novo modelo de desenvolvimento, né? Significa que uma série de questões que antes não tinham valor, né, passaram a ter claramente mais valor. Então, eu acho que a demonstração mais clara é que você tem CEOs vocalizando esse interesse em defender o que já preservaram, né? Dizendo, olha, eu produzo, mas eu produzo desse jeito. Por quê? Porque eu não estou olhando para o retrovisor, eu estou olhando para frente e eu não tenho dúvida de que é uma economia de baixo carbono que está vindo pela frente, né? E floresta em pé passa a ter valor, e agricultura de baixo carbono passa a ter valor, o novo padrão que os consumidores estão buscando passa a ter mais valor. Então, o Brasil tem a sorte de ser, isso não é uma questão de governo, tem a sorte de ter uma biodiversidade gigantesca, são ativos que são da sociedade brasileira, também não é só da empresa, é uma coisa que o Brasil tem, toda a sociedade, né, e que o governo tem que estar representando esses interesses. E, sem dúvida, essa nova economia, o Brasil pode se posicionar de uma outra maneira na geopolítica global. Ele tem muito a ganhar na geopolítica global, porque no ponto de largada ele já está na frente, né? Ele já está uma economia mais limpa, ele já tem práticas de plantio direto, por exemplo, é uma questão que tem muito mais aqui do que nos Estados Unidos, né? E que a gente acha que isso não tem tanta importância, mas isso é uma das questões que você também são as boas práticas que a gente que passam a ser mais valorizadas a partir de agora. Então, a gente está num outro momento e é curioso ver que tem um ingrediente novo aí, que são os investidores também, né? Nesse nosso comunicado tem também os investidores nacionais, já teve um movimento antes dos investidores internacionais, mas tem os investidores nacionais que quiseram participar também, mostrando que eles querem patrocinar exatamente essa economia de baixo carbono, né? Estão lá também os 3 bancos que depois fizeram uma ação específica, né, mas que estão lá no nosso comunicado, esse que eu acabei de mencionar. Muito bom. E nesse contexto também, te perguntar agora para o Marcelo, a gente vê aí o agronegócio mais do que um impulsionador da economia brasileira, né? A gente sempre fala disso, que o agronegócio é a mola propulsora da economia. Agora na pandemia, então, a importância que a gente tem, né, as exportações do agronegócio que cresceram durante a pandemia, mas mais ainda do que impulsionar esse crescimento econômico, o agro precisa tomar mais posição também dessas questões ambientais, né, Marcelo? Apontar o dedo para o que está errado, a gente mostrar de fato o que está sendo feito e pedir a punição do que está sendo feito de errado, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco também, juntamente com o CBEDS, esse trabalho que a BAG vem realizando nesse sentido de desenvolvimento, novo modelo de desenvolvimento econômico e de diálogo entre todas as pontas, né? O agro junto com as organizações, com as empresas, a iniciativa privada. Lília, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você, com o André, com a Marina, muito bom estar aqui nesse evento. Bom, 2 coisas que andam juntos, meio ambiente e agronegócio. Nos dias de hoje, 2021, tecnologia, blockchain, big data, acesso a todo tipo de informação possível e imaginável. Então, não é mais possível a gente imaginar que uma coisa possa caminhar separadamente dos outros. A tecnologia trouxe benefícios à produção agrícola, mas também trouxe os desafios da gente mostrar de forma rastreável como é feita, de que forma que é feita, se é bem feito ou não. E é o que o consumidor espera de qualquer bom produtor. Eu acho que nós caminhamos num modelo de junção das etapas da cadeia do agronegócio. Está naquela ainda, digamos, de namoro, onde o antes, o durante e o depois da porteira estão procurando como se ajustar a essa nova realidade. E a nova realidade é um consumidor muito mais exigente em todos os aspectos de produção da cadeia.
Então, não tem como dissociar uma coisa da outra, e a gente precisa sempre, né? A agricultura só existe por conta do meio ambiente. A agricultura só existe porque tem chuva. E para ter chuva, nós precisamos ter florestas, nós precisamos ter os nossos mananciais protegidos, a gente precisa ter os nossos rios protegidos, ou seja, é uma união da natureza que exige de nós, ser humano, de todas as etapas da cadeia, para que a coisa possa funcionar bem. Então, assim, ainda tem uma certa dicotomia, gente brigante, que não aceita muito ser rastreado. É uma questão de tempo. O que eu vejo aqui agora é uma virada de gerações, é onde a minha geração perdendo o período de poder e uma nova geração muito mais disruptiva, muito mais acelerada, muito mais digital, muito mais linkada essas exigências do dia a dia, começa a tomar o poder. Então, assim, nós estamos num evento que vai falar muito de economia digital, de agro digital, de tudo tal, mas aí está acontecendo. Nada mais é a digitalização uma obrigação muito maior de transparência. E esse é o caminho que o agronegócio vai ter que seguir, não tem a menor dúvida. É verdade, Marcelo. Hoje a gente tem um despertamento, né, muito maior também, envolvendo todas essas questões que você falou. Eu vou perguntar agora para o André. O André falou no Congresso da BAG, que teve em agosto, sobre o paradigma da expansão. Eu achei bem interessante, falando sobre esse modelo de desenvolvimento que nos trouxe até aqui nos dias de hoje, né, desde séculos passados, que foi bastante dependente dos recursos naturais. E aí você falou, André, sobre um novo momento que o desenvolvimento vai ter que ter daqui para frente, né? Isso não deve mais se sustentar no mundo. Qual tipo de desenvolvimento que vai prevalecer? Gostaria da sua opinião. E saber também, nós estamos preparados até que ponto para isso? Obrigado, Lilian. É um prazer enorme estar aqui com meus amigos Marcelo Brito, Marina Grossi, a quem eu já cumprimento. Saúdo também toda a audiência do programa e parabenizo pelo debate, Lilian, porque eu acho que é uma das questões mais atuais que a gente precisa de discutir realmente, para muito além de questões pontuais ambientais. Eu acho que a gente tem que repensar a nossa convivência enquanto espécie humana com esse planeta. Eu acho que é isso que, no fundo das contas, está um pouco em xeque. Se a gente voltar um pouco o filme, um pouco não, um bocado, tá? 250 mil anos atrás, a nossa espécie era um pequeno grupo de 10 mil pessoas, Homo sapiens sapiens, que habitavam uma única região no sul da África, tá? Na verdade, na região subsaariana da África. Hoje, 250 mil anos depois, nós somos mais de 7 bilhões e ocupamos literalmente todos os cantos do planeta. Então, o que aconteceu ao longo desses 250 mil anos foi uma enorme expansão dessa espécie aqui, e que foi se adaptando e gerando tecnologias e produzindo seus alimentos e se preparando para conviver com os mais diversos ambientes do planeta. Tá? Claro, isso é algo muito louvável, essa espécie muito competente para fazer isso. Agora, teve um custo. E esse custo, em grande dimensão, foi um custo social. Nós ocupamos literalmente espaços do planeta, nós desmatamos para plantar comida, né? Nós abrimos áreas naturais para estabelecer cidades, infraestrutura, né? Nós alteramos quimicamente a atmosfera, nós alteramos, enfim, também quimicamente os oceanos, ou seja, essa espécie tão vitoriosa no planeta, essa vitória toda veio com um preço. Esse modelo que nos trouxe até aqui, que é o que eu gosto de chamar de modelo expansionista, que foi o modelo que nos tirou da África para a ocupação do planeta inteiro, ele é virtuoso, porque ele nos trouxe até aqui, mas ele não é o modelo que vai nos levar para o futuro. E não vai levar porque o planeta já está dando sinais de exaustão. A atmosfera está se exaurindo e, portanto, aquecendo o planeta, os oceanos estão poluídos, muitos rios poluídos, solos estão sendo perdidos aos olhos vistos, desertificação acontecendo, biodiversidade sendo perdida. Esse processo precisa ser interrompido. Então, como é que a gente sai de um modelo expansionista para o que eu defendo, que é um modelo intensificador? Ou seja, aquele modelo em que você vai paulatinamente reduzindo a pressão no ambiente natural e aumentando a produtividade e a produção numa mesma área, né, ou no mesmo território que já está aberto, ou dentro do mesmo espaço físico em que se ocupava mais área anteriormente. Então, eu acho que o desafio do futuro está em encontrarmos uma maneira
de desenvolver. Eu não tenho a solução, até porque não é uma solução, são várias soluções. Cada setor vai ter que repensar seus valores, seus atributos, setor industrial, setor de serviço, transporte, agricultura, mas inexoravelmente, como bem a Marina colocou no início, tá, toda a economia do futuro vai se basear em baixo carbono e quiçá, em zero carbono no futuro. Então, só essa restrição adicional já nos coloca um grande desafio, trazendo aqui para o Brasil, para a nossa agricultura, lembrando que a agricultura brasileira, a pecuária e a conversão de áreas, tudo junto somado, representa mais ou menos 2/3 das nossas emissões de carbono. Então, a gente realmente tem um papel importantíssimo aqui no Brasil, que é de seguir crescendo a nossa agricultura, já demonstradamente competente, mas com a paulatina e eu espero que o quanto antes, fim do desmatamento, tá? Que é ali que estão a fonte das grandes emissões brasileiras, para que a gente dê essa virada, então, e mude do modelo expansionista para um modelo de intensificação, onde você vai ter os benefícios que já temos hoje, econômicos, geração de emprego, talvez até mais, mas vamos agregar a esses benefícios também, benefícios ambientais e eventualmente sociais também. Então, nós precisamos de redesenhar, eu gosto muito de dizer, Lília, que a gente precisa de recontratar na sociedade humana qual vai ser o modelo, quais vão ser os modelos de desenvolvimento do futuro. E certamente o que nos trouxe até aqui não vai ser o que vai nos levar até o futuro. Vamos precisar de trabalhar muito, dialogar muito para encontrar caminhos. Pois é, e o Brasil tem um papel fundamental, né, nesse novo modelo de desenvolvimento, na verdade, nessa necessidade do mundo, né, em abastecer de alimentos, porque a gente vê aí a população crescendo cada vez mais, as previsões da ONU e o papel do Brasil como celeiro no mundo, né, e nessa questão também de produtividade, a gente está começando aí a semeadura de uma nova grande safra, a gente deve ter em torno de 5% de crescimento em produtividade e de 1% na área plantada, né, então a gente vê que a tecnologia, a inovação no agronegócio vem ajudando o Brasil a expandir a produção sem tanto a área plantada, mas de fato essas questões que ainda emperram, né, muitas vezes aí na imagem do agronegócio lá fora, a gente precisa ajudar a tentar corrigir, né? E aí eu queria perguntar agora para a Marina como o Brasil deve ser reconhecido, né? A gente já está no topo, então, da produção, mas qual agro que queremos, né, Marina? O que o mundo espera de nós nas próximas décadas? O que vocês vêm discutindo isso também no Conselho, envolvendo esse crescimento, esse desenvolvimento sustentável? Chamar a atenção, obrigada, Lília, pela pergunta, é exatamente isso que, né, Marcelo, André, né, os CEOs que estão no CEBED, que estão aí também na BAG, estão olhando para um futuro onde o Brasil tem muita competitividade. Então, aqui a gente fala muito da economia de baixo carbono, o desafio no Acordo de Paris de você chegar em 2050, né, com emissão líquida zero, então isso significa você transformar de forma muito dramática o modo de produção e de consumo, mas o Brasil ele tem vantagens nesse processo. Mas eu vou chamar a atenção também, para além, né, as coisas, a gente tem uma transformação sistêmica em curso, né? Então, o agro, não sei se foi Marcelo ou André que falaram do regime de chuvas, né? Então, assim, tudo isso conversa, energia, água, né, todos os... Está entrelaçado todas essas questões, e, sobretudo, né, mudança climática, aí, que determina também os regimes de chuva, mas eu vou chamar a atenção sobre uma outra transformação sistêmica que está em curso muito profundamente, que é de alimentos, né? Pela primeira vez, a ONU, no ano que vem, ela vai fazer a Conferência Global sobre Alimentos, né? Vai estar para o ano que vem, é a primeira vez que se faz isso, e o setor empresarial ele vai entrar forte nessa questão, porque o setor empresarial, a ONU sempre faz encontros entre governos, né? Então, assim, a Conferência do Clima é uma das mais antigas, a biodiversidade, depois o setor empresarial entrou de uma maneira mais forte, a gente está sempre presente de conferências, mas essa nova conferência de alimentos, onde o Brasil, que já era um celeiro, já é visto dessa maneira, ele pode estar muito melhor posicionado, mostrando-se como soluções de grande parte desse novo padrão de consumo que a gente está falando, né? Então, eu só estou chamando a atenção para a importância da transformação que está em curso do sistema todo de alimentos, sabe? E aí a gente tem que pegar realmente de uma ponta a outra. É toda a cadeia, né? Toda a cadeia, é o consumidor, é a forma de pensar o próprio negócio no nascimento dele, né? Então, assim, a economia, você está mudando valores nesse todo, né? Então, o novo consumidor,
essa nova geração que o Marcelo falou, tem outros valores, né? Eles não precisam de possuir, eles querem saber o porquê que eles estão possuindo, o que representa cada coisa que eles estão usufruindo ou sendo guardiões, não é mais possuindo, né? Então, esses adjetivos vão mudando, né? Até pela complexidade, a gente está num mundo, né, que está hoje com mais de 7 bilhões de pessoas, mas a gente tem previsão de 10, de 9 e tanto. Então, assim, tem gente que está morrendo de fome ainda, no Brasil tem 10 milhões de pessoas que ainda têm fome. Então, são dramas que a gente, apesar de ter desperdício e tudo isso, que a gente está vivendo. Então, a transformação no próprio sistema todo de alimentos é uma outra transformação muito grande e que o Brasil está extremamente bem posicionado também para estar respondendo com os produtos que prestam atenção em tudo isso, né? Na nossa agricultura a gente tem exemplos disso, nos nossos produtos a gente tem exemplos disso. Eu acho que o grande desafio é ter escala suficiente, né? E ter essa união aí, né? Do setor privado, né? Da sociedade como um todo, a gente colocar isso com uma só voz, percebendo essas grandes vantagens, né? E aí o trabalho que faz aí a BAG, a discussão que a gente está tendo aqui sobre o que é o futuro para o agro é fundamental para você ir consolidando consensos sobre quais os caminhos trilhar, né? Como eu estava falando no início, né? O nosso comunicado ele não tem dúvida do caminho que está pela frente, mas você tem vários desafios e os desafios estão colocados agora, são janelas de oportunidade para o Brasil, né? Então, assim, rapidamente se posicionar. Então, o rastreamento que foi colocado aqui, esse rastreamento já tem tecnologia suficiente para a gente estar barateando isso. Se o governo entra nisso, ganha uma outra alavancagem para o Brasil inteiro, então não fica mais restrito a algumas empresas, mas isso vai como um selo Brasil, né? Então, eu acho que eventos como esse ajudam muito para a gente estar aprofundando quais são essas questões e, olhando para o longo prazo, ver o que a gente precisa de fazer agora e quais as oportunidades que a gente tem agora, né? É verdade, e nesse contexto também de discussões globais, a gente tem aí as expectativas de abertura de mais mercados, né, Marcelo, para o nosso agronegócio. A gente vê o trabalho que a ministra vem desenvolvendo de abertura de novos mercados, ela que agora retomou as viagens pós-pandemia também, e a gente tem uma grande expectativa do acordo entre Mercosul e União Europeia, e isso vem dependendo muito da forma como o Brasil está lidando com essas questões ambientais, né? A gente vê uma cobrança muito forte da Europa por parte da Europa em relação ao Brasil, do que estamos fazendo aqui. Então, queria que você comentasse um pouco sobre essa expectativa, né, de acordo, se de fato em 2021 a gente deve ter novidades em relação a isso, quais os benefícios que esses acordos comerciais, que essa abertura de mercados traz para a gente, né, no desenvolvimento e de fato esse discurso nosso em relação ao meio ambiente, como isso impacta nas nossas negociações também. Lília, diz o ditado popular, né, que não há mal que sempre dure, nem bem que não se acaba. Né? Nós estamos num momento de bonança do agronegócio brasileiro. Produtividades altas, produção elevada e o câmbio altíssimo. Tá? Então, o mesmo câmbio que beneficia o agro, ele atrapalha bastante outros setores da economia nacional. E sempre haverá essa dicotomia. Toda vez que o processo econômico não vai bem no Brasil ou não vai bem no mundo, a nossa moeda se desvaloriza em relação ao dólar e o agro sai ganhando. Mas eu usei esse ditado popular para dizer o seguinte: se há uma coisa que é certa dentro do agronegócio, dentro da economia, é que nós vivemos ciclos de bonança e ciclos de seca. Então, hoje nós estamos muito bem, mas nada garante que daqui a 3 ou 4 anos a economia permita que o setor vá bem da mesma forma. Então, a inteligência manda que quando você está muito bem, você fortifica todas as pontes que você tem com seus mercados e seus clientes. Você não pode ser orgulhoso no momento desse, ou ter a soberba do momento desse, de dizer para o seu cliente que é o seguinte: não, aqui eu faço do jeito que eu quero, ou você compra de mim, ou você arruma outro para comprar. Mesmo que não tenha outro, você já está dizendo a seu cliente que você não é um fornecedor confiável e que ele precisa encontrar outro no decorrer dos tempos, porque não há espaços vazios no mercado mundial. Então eu acho que nesse momento atual, onde a gente está muito bem, no geral o agro está muito bem,
é o momento que precisaria da nossa inteligência estratégica de fortificação de pontes. E uma dessas fortificações seria com a Europa, que é o mercado que nos compra o maior valor agregado de produtos do agro. Tá? Então não é criticando porque um produto tem um direcionamento maior para a China que a gente vai criticar a Europa, que é o berço de alguns outros produtos brasileiros. E o que é importante não é só a exportação de um ou dois produtos, mas é a pauta que nós fazemos no agronegócio. Tá? Então, esse acordo com a União Europeia é importantíssimo ao Brasil. Não só pelo tamanho do mercado que se abre, nem é tão importante para o agro, é muito mais importante para outros setores. O mais importante desse acordo é justamente a troca de experiência, o acesso a sociedades de funcionamento diferente, o acesso a serviços diferentes, o acesso a tecnologias, patentes, etc., de forma diferente que nós temos hoje. E esse acordo também nos leva para o segundo, que é o da OCDE. Ou você acha que se o do Mercosul e a União Europeia não for assinado, eles vão nos aceitar na OCDE de braços abertos? Não é assim que a coisa funciona no mundo. Então é necessário a gente entender, nesse exato momento, em que ponto a utopia irá encontrar com a miopia. A miopia é o ponto que a gente trata as questões ambientais no Brasil hoje, e a utopia é da forma como os outros querem que a gente trate as questões ambientais. Existe exagero dos dois lados. A inteligência é onde é o ponto de cruzamento entre a utopia e a miopia, onde a racionalidade se põe, tá? E onde não tem esse disse e me diz que eu não participo disso, porque fulano de tal acha que é diferente, se alinha com fulano. Gente, o alinhamento é da sociedade, nas suas diversas facções, governo, iniciativa privada, sociedade civil. Se você não tem essas três partes alinhadas, isso não é um processo democrático e harmonioso de construção e melhoria contínua. Isso só ocorre com cabeças divergentes buscando convergência. Se você quer algo onde você dita como tem que ser feito, aí você não será um setor integrado ao mundo e você aproveitará somente das bonanças. Terminando a bonança, você será esquecido pelo seu consumidor. E o Brasil tem tudo para não ser esquecido por nenhum consumidor mundial. E Marcelo, como você avalia hoje, né, aqui no Brasil, o nível de maturidade para discutir agricultura, discutir floresta, discutir clima? A gente ainda, você mesmo mencionou, né, os pontos de convergência e divergência. Como que você avalia o nível de maturidade que a gente está? A gente melhorou nesses últimos anos? No ano passado, a imagem do Brasil ficou muito arranhada no exterior. Esse ano, a gente vê essas iniciativas que estão sendo criadas, né, por parte das empresas, principalmente, que já começa a mudar, né? Desenhar, pelo menos para o exterior, ou mesmo para a gente, que alguma coisa está sendo feita. Como você avalia ainda hoje esse nível de maturidade? Olha, o que eu tenho, tá? Eu acho que a gente evoluiu muito nesses últimos 30 anos. A gente é só o momento atual que ele está um pouco complicado, mas isso é uma transição que vai passar rapidamente, tá? Porque você não vai contra o mercado. Tá? Você pode ir contra o mercado por um tempo, mas você não vai contra o mercado o tempo inteiro. Então, eu acho que é um processo evolutivo, eu acho que tem discussões que têm que ser feitas no momento, e elas estão sendo feitas, tá? E vamos torcer para que elas saiam da melhor maneira possível. Pois é. Bom, falando nesse sentido ainda, deixa eu conversar aqui com o André sobre a coalizão, né, um trabalho importantíssimo que a Coalizão Brasil, Clima, Floresta e Agricultura vem realizando. Você tem um papel de liderança também, André, nessa coalizão, que é o que a gente vem falando, né, que é um ponto de convergência entre pontos divergentes. Então, seria uma oportunidade que a gente está tendo hoje maior de diálogo, né, entre iniciativa pública e iniciativa privada, uma harmonização da produção, enfim, da conservação ambiental. Então, eu queria que você contasse como tem sido esses avanços do trabalho, o que a gente pode esperar para 2021 em relação aos trabalhos também que você vem realizando. Uhum. Bom, deixa eu colocar um pouco a coalizão em perspectiva, Lília. A coalizão, ela hoje é uma rede aí de mais de 250 organizações da sociedade civil, da academia, do setor financeiro, enfim, do agronegócio, associações, empresas, etc. E a gente tem uma visão, a coalizão tem uma visão de longo prazo. E essa visão é muito simples, ela é uma visão de compatibilizar e harmonizar, melhor dizendo, essa é a palavra que a gente usa, a produção e a conservação.
Então, a coalizão entende, e os seus membros entendem, que isso é absolutamente imperativo para a gente continuar crescendo, né, como eu comentava antes, em moldes mais sustentáveis, aumentando os nossos mercados, como bem o Marcelo falou, e não perdendo esses mercados, e não conflitando com os nossos clientes, mas sim construindo credibilidade com eles. Então, enfim, investir hoje em sustentabilidade não é uma opção para o Brasil, tá? Eu acho que é uma obrigação, e na realidade, uma oportunidade. E é assim que a coalizão enxerga esse desafio, tá? Então, a coalizão hoje, depois de 5 anos de existência, ela entende, o nosso coletivo entende que é através do diálogo, através da busca de convergências, né, através do entendimento, apesar de termos, sim, posições, às vezes, diferentes, posições, às vezes, até conflitantes, mas o que a gente aprendeu na coalizão foi a dialogar. E, através do diálogo, a gente consegue encontrar pontos de convergência. Então, nós entendemos, por exemplo, que o Código Florestal no Brasil precisa ser respeitado. O que nós vamos ter que fazer nos próximos anos? Botar o Código Florestal 100% funcional, e ponto. Nós temos que ter mais monitoramento sobre o desmatamento, nós temos que ter rastreabilidade nas cadeias produtivas, nós temos que ter incentivo para os produtores que preservam florestas. Quer dizer, tudo isso, no entender da coalizão, são temas que a coalizão trabalha, tá? E a gente trabalha todos esses temas de maneira integrada, porque a gente entende que tudo isso aqui é o que vai empurrar a nossa agricultura para o ponto ideal. E esse ponto ideal é qual? Esse ponto ideal da agricultura brasileira é ela produzindo mais e conservando mais ao mesmo tempo. E só para finalizar, tá, a gente se inspirou muito, Lília, entende? No que aconteceu ali na primeira década dos anos 2000, mais exatamente ali entre 2003, 2004 e 2010, 2012. Tá? A gente conseguiu, naquele período, derrubar o desmatamento da Amazônia em 80%. Nós saímos de 27 mil quilômetros quadrados para 4, tá? em menos de 10 anos. E o que é mais interessante foi que a produção de carne e a produção de soja e de grãos nesse mesmo período na Amazônia, legal, dobrou. Ou seja, a gente derrubou o desmatamento e aumentou muito a produção. Então, aquela lógica de que eu preciso continuar expandindo permanentemente a fronteira para aumentar a produção não faz sentido. Nem do ponto de vista estratégico, como a gente vê tantas críticas que a gente recebe, e nem do ponto de vista produtivo, como bem o Marcelo colocou, e eu quero colocar isso até em números aqui. 90% da nossa agricultura não é irrigada. E eu tenho certeza que todos os agricultores que estão me ouvindo aqui vão concordar com o fato de que a pior coisa para a agricultura é imprevisibilidade. Eu não saber quando vai chover, eu não saber quando vai parar de chover, e é isso que nós estamos vendo. Tá? A gente tinha, Lília, El Ninhos acontecia, o El Ninho é determinante no teor de umidade, no volume de chuva, na intensidade de chuva e, consequentemente, na previsibilidade da agricultura. Há 15, 20 anos atrás, a gente tinha um El Ninho a cada 10 ou 15 anos. A gente está experimentando El Ninhos a cada 4, 5 anos agora. Então, o grau de imprevisibilidade para o agricultor aumentou enormemente. E se a gente continuar desmatando, essa imprevisibilidade aumenta ainda mais. Então, eu sonho com um dia em que toda a agricultura brasileira vai ser o maior grupo de ambientalistas do mundo, porque são grandes interessados em que a gente pare o desmatamento. Pois é. Bom, e daqui a um ano, André, já aproveitar e perguntar para você, a gente vai ter na Escócia a COP26, né? Vai ser em novembro de 2021. O que você acha que até lá a gente vai discutir? Como que vai ser o tom das discussões envolvendo mudanças climáticas, envolvendo o meio ambiente? Bom, acho que Marina pode falar sobre isso com muito mais propriedade, Lília, mas a minha expectativa, e que é um pouco a expectativa da coalizão, do próprio IPAN, é que a gente tenha realmente o Acordo de Paris regulamentado e que ele entre em efetividade. Tá? Estávamos esperando isso em Madrid no ano passado, não aconteceu, foi postergado para Glasgow no final desse ano, por conta da pandemia foi adiado para o final do ano que vem, ainda há algumas partes do acordo que não estão completamente regulamentadas para ele poder entrar em efetividade, só que cada dia que a gente adia esse processo é mais carbono que vai para a atmosfera, é mais incerteza nas chuvas, é mais risco de colapso em vários sistemas produtivos e cidades, ou seja, urge a gente concluir essa negociação do Acordo de Paris para a gente poder colocá-lo em efetividade. Colocar o acordo em efetividade, o Acordo de Paris em efetividade, é começar seriamente a tomar medidas para reduzir emissões
de carbono. E aí tem implicações para países, para cidades, para pessoas, para famílias, para empresas, para todo mundo. Então tem uma certa acomodação nessa espera que é muito perigosa. A gente tem que andar com esse processo. Mas eu tenho certeza que Marina pode me complementar com muito mais propriedade, como eu disse. Sim, eu já ia perguntar para ela mesma. Marina, por favor, qual a sua expectativa? Não, vou pegar aí o gancho do André. Eu acho que, bom, a gente não está tendo a COP, que é anual, no caso do clima, né? Esse ano, por causa da pandemia, está para o ano que vem em Glasgow, mas eu acho que isso é uma bela oportunidade para o Brasil, né? Como o Marcelo e André, né, eu também temos falado, a gente está fazendo parte de movimentos que estão vocalizando muito mais o setor privado e a própria sociedade, no caso da coalizão, que todos nós participamos também. Marcelo e André são facilitadores, Sebedes é fundador da coalizão, então eu acho que tem clara, pegando um pouco do gancho do que o Marcelo falou, sobre a oportunidade para as empresas e para a sociedade, boa parte das empresas, se você vê lá as 80 assinaturas que tem no comunicado que virou um movimento, são empresas muito parrudas, né, representa boa parte do PIB brasileiro, né, boa parte do agro está lá também, e a sociedade também com a coalizão. Então, o que foi a retomada verde que a Europa está vendendo e que vai falar em Glasgow, vai falar na COP de clima? Nada mais é do que você empacotar as medidas ambientais com medidas econômicas e políticas, né? Você mudar o teor disso. Por quê? Porque justamente é visto como uma oportunidade o que foi colocado ali para que, olha, então, as coisas que eu já dizia a respeito sobre economia circular, as questões que já estavam em curso sobre reduzir a emissão, tudo isso, ao invés de serem medidas ambientais, vão virar medidas políticas, eu vou empacotar isso de um jeito. Por quê? Porque a sociedade europeia, empresas, ONGs, sociedade organizada toda, pediu para que fosse nesse caminho. Então, eu acho que aqui no Brasil está muito claro de setores sérios, de setores que dão a cara a tapa aí, que assinam os seus nomes, os CEOs, de que esse é o caminho, porque vem uma vantagem financeira muito importante. Então, como disse aí o André agora mesmo sobre o Código Florestal, se o código que está aí para ser implementado há tantos anos, né, você empacota essa lei que já existe, já foi discutida amplamente, assim como outras que a gente tem, empacota isso e fala, assim como o desmatamento, cessar o desmatamento ilegal, que é o grande causador do desmatamento, né, e das nossas emissões, e 98% do desmatamento na Amazônia é ilegal. Então, você empacota todas essas medidas que já são legais, que já estão nas nossas leis, né, como uma forma de, agora isso é uma medida política, agora isso é uma medida econômica, e eu estou dizendo que essa segurança jurídica, que agora é uma política importante no país, eu estou vendendo isso. Então, a gente está pedindo exatamente, ninguém está criando leis novas aqui, a gente está aperfeiçoando alguns instrumentos, mas o que a gente está dizendo é o seguinte, tem que apaziguar essa questão, e essa questão toda das leis, da insegurança jurídica, e a gente tem que avançar em questões que são legais, que já estão em curso, mas que a gente precisa de transformá-las em políticas econômicas, né, para que entre no acordo da União Europeia-Mercosul, para que a gente possa seguir essa trilha. Então, assim, eu acho que o que é mais difícil, Lília, a gente já fez, assim, discussões que são anos do Código Florestal, né, discussão de tudo isso que a gente, para costurar, de como é que você age, né, na Amazônia, tudo isso, assim, foi amplamente discutido. A gente não faz isso, as empresas não fazem isso de uma hora para outra, a sociedade civil não faz isso de uma hora para outra, são consensos ao longo de muitos anos. O que a gente está pedindo agora, como já aconteceu na Europa também, é que isso ganhe um empacotamento aí como uma política importante, porque isso vai nos dar mais atratividade, né? Acho que esse é o ponto importante para a gente. Então, assim, quem vê, né, essa turma toda que está colocando isso, que o crédito de carbono, né, que pode ter na Amazônia, que a gente pode estar fazendo para manter a floresta em pé, na verdade, é o nosso novo pré-sal, né? Então, é a gente olhar para a riqueza do pré-sal hoje, mas olhar também para o novo pré-sal qual é, porque o combustível fóssil você está tendo cada vez mais restrição, né? Então, assim, voltando à questão da COP, né, de Glasgow, eu acho que é uma grande oportunidade, a gente tem mais tempo agora para buscar consensos que a gente
teve pouco, o próprio governo começou a ensaiar, né, a fazer uma mudança aí, em relação ao grande obstáculo do mecanismo financeiro, que é o artigo 6, sobretudo 6.2, 6.4, dentro do Acordo de Paris. Então, a gente tem que aprofundar isso, mas agora com outros ministérios. A gente falou muito com o Ministério da Economia, o SEBEDES tem um posicionamento preparado para isso, a gente está lá na concertação da Amazônia, está lá na coalizão, colocando isso, e é um bom momento para a gente chamar outros atores do governo para estar discutindo isso. Então, eu acho que esse tempo que a gente ganha para colocar as questões que já estão dadas na legislação brasileira, para a gente colocar que a gente tem sim ambição, as nossas leis são ambiciosas, mas mais do que isso, elas são cumpridas e elas são atraentes para o capital, né? Que a gente preserva e produz, como é o mantra que a gente tem repetido muito, né? Então, a gente está respondendo exatamente ao que Glasgow mais espera, é que tenham oportunidades, que seja mais ambicioso, né? Que a gente consiga chegar em 2 graus Celsius, de preferência 1,5, que é ainda mais seguro. Pra você ter uma ideia, o que se fala muito hoje como uma solução para o Acordo de Paris, para a redução dos gases de efeito estufa, é soluções baseadas na natureza. Tem uma pesquisa que diz que 37% das soluções baseadas na natureza podem, quer dizer, que as soluções baseadas na natureza podem responder a 37% do desafio de redução que está colocado no Acordo de Paris para a gente chegar nos 2 graus Celsius. Então, assim, a gente está com tudo para dar certo, sabe? E esse tempo a gente espera que possa ser favorável aí para que a gente chegue com mais força ainda em Glasgow. Muito bom, assim esperamos. A gente está finalizando aqui o nosso painel. Marina, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final falando sobre essas novas iniciativas envolvendo, de fato, mercado de carbono, carbono neutro. A gente tem no agronegócio já boas parcerias, né, envolvendo esse mercado também, economia verde. Como você vê daqui para frente, né, o modelo de desenvolvimento que nós temos, que nós vamos desenvolver, e o mercado de carbono inserido nele também? O mercado de carbono vai ser a nova commodity, né? Então, assim, e o Brasil tem muito a ganhar com essa nova commodity. Não é à toa que grandes empresários, né, a gente tem ouvido aí o tempo todo os empresários falarem e advogarem isso. A gente tem uma carta pronta, e é uma coisa curiosa, porque são os regulados pedindo para ser regulado, pedindo para o governo instituir o mercado de carbono, né? É uma coisa inusitada, é tão claro para essas lideranças empresariais que elas estão pedindo, por favor, vamos fazer o mercado de carbono porque isso beneficia o país e a gente quer ser regulado, vamos andar com isso, porque quase 25% do mundo inteiro já tem a precificação de carbono, e ela nos beneficia, né? Um exemplo que eu já ouvi do próprio Ministério da Economia, um copo que é produzido no Brasil, ele é muito mais limpo do que um copo produzido na Europa, nos Estados Unidos, na China. Então, assim, agora que isso vai valer cada vez mais, é preciso que a gente valorize o copo produzido no Brasil, né? O boi que é abatido no Brasil. Então, é isso que a gente tem que estar colocando cada vez mais. E, sem dúvida, o mercado de carbono ele é a ferramenta mais importante para a gente estar transacionando e caminhando de uma velha economia para uma nova economia, porque você precifica algo que não está com preço definido, né? Legal. Marcelo, a gente vive, então, um bom momento para o agronegócio, né? Uma safra que promete, mais uma vez, ser recorde, né? A produção de grãos aqui no Brasil. Temos bons projetos para mostrar, temos bioeconomia sendo desenvolvida, né? Temos ILPF, a Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. Então, juntando tudo isso, né? Como deve ser a nossa comunicação lá fora, né? A BAG sempre faz também pesquisas envolvendo essa área de comunicação e que a gente precisa melhorar, como que a BAG vai se posicionar agora e também em 2021. Lília, muito se fala sobre a questão da imagem do Brasil no exterior, e quando fala que a imagem está ruim, o pessoal já liga ao agronegócio. Se você pegar a pesquisa desse ano, por exemplo, você vai observar que o único produto do agronegócio brasileiro que aparece nas pesquisas é a carne. Nenhum outro produto aparece de forma destacada no ponto, nas pesquisas, tá? Nos monitoramentos. O que há é uma imagem política muito ruim do Brasil lá fora. Então é a marca que está sob risco, o agronegócio, o Brasil, que está sob risco. Então, quando a marca está sob risco, abrange todos os produtos. Agora, a gente tem que ter a ciência que é o seguinte: os nossos desafios adiante são enormes. Tá? Primeiro, nós precisamos manter o bom agronegócio que hoje funciona na economia brasileira. Ele é espetacular e ele tem que ser mantido. Segundo, nós precisamos explorar
os novos mercados que foram abertos aí pela ministra Tereza Cristina. Ela abriu politicamente quase 80 mercados. Agora cabe à iniciativa privada entrar nesses mercados, fazer o comércio nesses mercados. Terceiro, nós não podemos esquecer que além da floresta em pé que nós temos que cuidar, nós temos no espaço amazônico 80 milhões de hectares que foram desmatados. E desses, acho que deve ter uns 20 em regeneração, né, André, que foram abandonados e estão em regeneração. Nós temos 80 milhões de hectares, nós vamos fazer o que com isso? Como é que nós vamos recuperar isso aí? Que tipo de bioeconomia de setores já consolidados podem ser apresentados como solução para esses 60, para que a gente possa, com esforço conjunto, preservar o que está do outro termo de floresta? Então, veja bem, a gente não tem só um desafio pela frente. A gente tem desafios enquanto país, e são imensos, e necessitam, nesse momento, de inteligência estratégica de todas as parcelas da sociedade para colocar tudo junto. Gente, se nós temos muito trabalho pela frente, nós temos um desafio tão gostoso de ser enfrentado, porque não faz mais prazer na vida do que você ter desafios que são enfrentáveis. E todos os são enfrentáveis, e mais do que isso, nós podemos enfrentá-los e vencê-los. Falta pouca coisa para isso, mas veja bem, 60 milhões de hectares de área disponível desmatada hoje é quase a área total que nós temos plantada no Brasil, é quase a área agrícola que nós temos no Brasil. Nós podemos dobrar a nossa área agrícola. Por que a gente continua com essa insanidade de grilagem, de desmatamento ilegal? Isso é insanidade e não se relaciona à boa e legal produção no Brasil. A gente precisa dissociar isso. Aos bandidos, cadeia. Há aqueles que têm a área que desmatar, mas alguém não quer que eles desmatem, que traz incentivos. E os incentivos vêm através das cooperações internacionais, do pagamento de serviços ambientais e assim por diante. Tá certo. Obrigada, Marcelo. E você também, André, por favor, sua mensagem final, seu recado final, né, nesse novo modelo de desenvolvimento que a gente quer, que o mundo precisa e anseia, com o papel do Brasil nesse contexto aí de aumentar a punição, aumentar a fiscalização, para que a gente tenha a floresta em pé e cada vez mais produtividade no agro. Lília, eu vou deixar, na realidade, essa fala final minha, eu vou deixar uma pergunta, porque eu acho que a gente precisa de se debruçar sobre algumas questões para poder dar um próximo passo com o pezão no chão. E essa pergunta está fundamentada no seguinte, quer dizer, a gente está, obviamente, né, esses sinais todos que a gente tem visto aí, cartas de CEOs brasileiros preocupados, né, que Marina e Marcelo puxaram junto com outros colegas, você vê bancos concorrentes se unindo para construir programas juntos para a Amazônia, você vê sinais de investidores externos no Brasil, você vê preocupação de governos parceiros que cooperam com o Brasil sendo enviados para cá. Então, tudo isso a gente pode olhar por dois prismas, é a tal brincadeira do americano, copo meio cheio, copo meio vazio. O copo meio vazio, ou seja, a visão pessimista dessa situação toda é, meu Deus, está todo mundo contra o Brasil, isso aqui vai dar errado, o governo tem esse problema, a sociedade não se emenda, etc. Essa é uma maneira de ver essas críticas todas que a gente está recebendo. A outra maneira de ver, que eu acho que é a mais realista e pragmática, é o mundo está comprador de sustentabilidade no Brasil. Se o mundo está comprador, está interessado, cabe a nós criar as condições para que esse mundo venha para cá. E eu estou falando do mundo, não é o planeta inteiro, eu estou falando dos mercados internacionais, eu estou falando dos consumidores, eu estou falando do fortalecimento da marca Brasil, eu estou falando do acesso e dos investidores estrangeiros no mercado de carbono, que a Marina falou tão corretamente, que nós precisamos de botar para funcionar. Então, a pergunta que eu deixo aqui é, por que está havendo essa desconexão entre o que nós estamos fazendo e falando e passando de mensagem aqui e o mundo lá fora? Por que a gente não está trabalhando juntos, muito na linha do que o Marcelo falou, para poder juntar, literalmente, aqui eu vou usar outro ditado popular, né, Marcelo? A fome com a vontade de comer. Ou seja, o mundo tem a fome, nós temos a vontade de comer, vamos nos unir então. Então eu deixo essa provocação. Por que um país com uma legislação tão boa, com ativos ambientais tão bons, com uma competência produtiva agropecuária tão, enfim, inexoravelmente, sem dúvida nenhuma,
e com o mundo querendo esse tipo de serviços, esse tipo de produtos brasileiros, e a gente não está fazendo essa comunicação direito. Eu queria deixar essa provocação, Lília, para o pessoal discutir um pouco mais. Muito bom, tá feita então a provocação. Você que está assistindo a gente pode também participar, mandar mensagens aqui para o Agro Experience. Foi muito bom ouvi-los, André, Marina, Marcelo. Muito bom, desejo aí bastante sucesso também nas atividades em 2021. Foi bom tê-los aqui no Agro Experience e até o nosso próximo encontro.